A vinda de Cristo. Quando a besta, a Confederação Ocidental, entrar com seus exércitos na terra de Israel, o Senhor descerá do céu montado num cavalo de batalha branco, como o ladrão à noite, em chama de fogo para julgar. Ele destruirá os exércitos da besta com o esplendor da sua vinda. É a vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Apocalipse 11, versos 15 a 18. Sétima trombeta. Apocalipse 16, versos 15 a 21. A Babilônia política é julgada. Sétima taça. Apocalipse 19, versos 11 a 19, 2 Tessalonicenses 1, versos 7 a 10, Judas 1, versos 14 a 15, Colossenses 3, verso 4, Tito 2, verso 13, 2 Timóteo 4, versos 1 e 8, 1 João 2, verso 28 e 3, verso 2, 1 Timóteo 6, verso 14, Isaías 66, verso 5, Malaquias 3, verso 2, 1 Pedro 1, verso 7, Apocalipse 14, versos 9 a 12, Isaías 13, versos 14 a 20, verso 14, 23, Jeremias 50 e 51, Daniel 2, versos 34, 35, 44, 45. Cristo, a pedra cortada sem mãos, esmigalha os 10 dedos da estátua, o Império Romano restabelecido. Nota: a vinda do Senhor como um ladrão é encontrada 5 vezes nas Escrituras. Mateus 24, verso 43, 1 Tessalonicenses 5, verso 2, 2 Pedro 3, verso 10, Apocalipse 3, verso 3, 16, verso 15. Cada uma se referindo à sua vinda em juízo, e não no arrebatamento. Nenhum homem sabe o dia ou a hora da vinda do Senhor. Mateus 24, versos 36 a 42. Os santos celestiais, que subiram para estar com Cristo por ocasião do arrebatamento, virão juntamente com ele. São eles os exércitos do céu. 1 Tessalonicenses 3, verso 13, Zacarias 14, verso 5, 1 Tessalonicenses 4, verso 14, 2 Tessalonicenses 1, verso 7, Apocalipse 1, verso 7, 19, verso 14, 17, verso 14. Por volta dessa época será completada a primeira ressurreição. Todos os que creram no Evangelho do Reino, que foi pregado após o arrebatamento, e morreram em razão do martírio, serão ressuscitados para se unirem aos santos celestiais. Haverá 2 classes de pessoas dentre os santos martirizados que ressuscitarão. Aqueles que forem mortos sob o reinado da falsa igreja, a grande meretriz, nos primeiros 3 anos e meio, Apocalipse 6, versos 9 a 11, e aqueles que forem mortos sob o reinado da besta e do anticristo, nos últimos 3 anos e meio, Apocalipse 15, versos 2 a 4, tanto os primeiros como os últimos compartilharão das bênçãos celestiais, e viverão e reinarão com Cristo sobre a terra. Apocalipse 14, verso 13, 20, versos 4 e 5. Nota: em Apocalipse 20, verso 4, está evidente que nenhum santo de Deus, durante os 7 anos de tribulação,
morrerá de causas naturais. O Senhor lançará o líder romano, a besta, o chifre pequeno, e o falso Messias judeu, o anticristo, vivos no lago de fogo. Apocalipse 19, versos 20 e 21. A vinda do Senhor para julgar a confederação ocidental dará início ao dia do Senhor, que é quando ele irá estabelecer publicamente sua autoridade e poder universais, tanto nos céus como na terra. O Senhor começará a subjugar e expulsar todos os poderes adversários. O dia do Senhor se estenderá por todo o reinado de 1000 anos de Cristo. Milênio. Segunda Pedro 3, versos 8 a 10, Segunda Tessalonicenses 2, verso 2, Isaías 2, versos 10 a 22, Joel 1, verso 15, 1 Tessalonicenses 5, verso 2, Jeremias 46, verso 10, Sofonias 2, versos 2 e 3, Malaquias 4, verso 5. A vinda do Senhor também dará início à ceifa, que é um juízo discriminatório efetuado pelos anjos que limparão a parte ocidental da terra profética de todos os ofensores. Eles serão levados vivos para fora da terra, a fim de receberem o juízo, enquanto os demais permanecerão para desfrutar de bênçãos sobre a terra. Um será tirado e o outro deixado. Apocalipse 14, versos 14 a 16. Mateus 13, versos 37 a 42. 24, versos 40 e 41. Isaías 24, verso 1. Daniel 2, verso 35, Jeremias 51, versos 1 e 2. Nota: os anjos não irão por todo o mundo, mas limparão o reino do céu, que é o assunto de Mateus 13, ou seja, somente a terra profética. Se todo o mundo fosse limpo dessa vez, os inimigos futuros de Israel não poderiam se levantar contra ele. Aqui o Senhor está tratando com o Ocidente, tanto com os exércitos ocidentais como com o povo que ficou naquelas terras. Assim que ele completar todo o seu juízo do Ocidente, irá começar a julgar os assírios, o rei do norte, e Gog. Nota: também chamado de julgamento dos vivos, Atos 10, verso 42, 2 Timóteo 4, verso 1, 1 Pedro 4, verso 5, que se refere, de um modo geral, à época em que o Senhor tratará em juízo com todas as pessoas vivas sobre a face da terra. É um termo amplo que inclui o juízo da ceifa, Apocalipse 14, versos 14 a 16, Mateus 13, versos 39 a 43, o juízo da vindima ou do lagar, Apocalipse 14, versos 17 a 20, Isaías 63, versos 1 a 6. E o que é visto como um julgamento perante um tribunal, Mateus 25, versos 31 a 46, Apocalipse 20, verso 4. Enquanto a ceifa e a vindima são juízos de guerra que ocorrerão quando o Senhor sair como um rei guerreiro indo à batalha, assim como o rei Davi, o julgamento diante de um tribunal acontecerá após todos os exércitos terem sido derrotados, e o Senhor assentar-se-á como rei em seu trono. Será uma calma
e solene sessão judicial, assim como fazia o rei Salomão. A ceifa começará quando o Senhor vier do céu em juízo para destruir os exércitos do Ocidente. Naquela ocasião, ele enviará seus anjos, os quais tirarão da terra profética todos aqueles que são ofensores. Mais tarde, na vindima, ele bramará de Sião, Jerusalém, em juízo, esmagando seus inimigos. O julgamento dos vivos não deve ser confundido com o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, versos 11 a 15. O julgamento do grande trono branco é um julgamento de pessoas mortas que acontecerá no final dos 1000 anos do reinado de Cristo, enquanto o julgamento dos vivos é um julgamento das pessoas vivas no início do seu reino. Após os anjos haverem percorrido a terra profética, separando os ímpios dos justos, a população do Ocidente diminuirá bastante. Naquelas terras, outrora tão ilustres, as pessoas tornar-se-ão tão raras como o ouro. Isaías 13, verso 12, 14, verso 23, 24, verso 6, Jeremias 50, versos 3 e 39, 51, verso 2. O tempo dos gentios, o período da supremacia dos gentios sobre Israel, terá terminado. Isso encerrará a 70ª semana de Daniel, com 1278 dias contados a partir da metade da semana. Lucas 21, verso 24, Daniel 2, verso 34, 35, 44, 45, 7, versos de 9 a 14 e de 22 a 27. O rei do norte, espantado com as notícias a respeito dos exércitos ocidentais comandados pela besta, voltará do Egito, dirigindo-se à terra de Israel para batalhar. Daniel 11, versos 44 e 45. O Senhor sairá para defender Jerusalém dos exércitos do rei do norte que estarão voltando. Isaías 31, versos 4 a 9, Zacarias 9, verso 8, 12, verso 8, 14, verso 3. O poder da voz do Senhor derrotará o rei do norte e seus exércitos. Isaías 14, verso 25, 17, versos 13 e 14, 30, versos 30 a 32, Daniel 11, verso 45, Joel 2, verso 20, Zacarias 14, verso 3. Quando o rei do norte cair, Gog, Rússia, que o abasteceu com munição, Daniel 8, verso 24, não virá em seu auxílio, Daniel 11, verso 45. Não haverá quem o socorra. O Senhor lançará o rei do norte vivo no lago de fogo, Tofete, onde a besta e o falso profeta, Anticristo, já estarão. Isaías 30, verso 33. Há um período que excede a 70ª semana de Daniel, que eleva a 1290 dias, o tempo contado a partir da metade da semana. Essa extensão equivale a 12 dias, que ultrapassam o final do período da semana. Esses dias poderão ser utilizados pelo Senhor para remover da terra o exército proveniente do norte. Daniel 12, verso 11, Joel 2, verso 20, Isaías 17, versos 13 e 14. A restauração de Israel.
A vinda do Senhor nessa ocasião não será somente para a destruição dos poderes dos gentios, mas também para a libertação do remanescente judeu fiel e para a restauração das 10 tribos perdidas de Israel. Lucas 18, versos 1 a 8, Salmo 90 a 106, quarto livro dos Salmos. A restauração de Israel acontecerá em 2 fases. Primeiro, os judeus, as 2 tribos, Judá e Benjamim, que terão passado pela grande tribulação na terra, serão restaurados ao Senhor. Então, as 10 tribos, que estão dispersas nos 4 cantos da terra, Deuteronômio 28, verso 25, 32, verso 26, retornarão para serem restauradas ao Senhor. Daniel 12, versos 1 e 2, Ezequiel 37, versos 15 a 17, Zacarias 12, verso 7, Jeremias 33, verso 7, 2 Samuel 2, versos 1 a 4 e 5, versos 1 a 3, 2 Samuel 19, versos 9 a 15. Em toda a referência, Judá, judeus, são mencionados primeiro. Nota, assim como na história, quando Deus, após haver julgado a Babilônia, que manteve o seu povo cativo, fez com que fossem libertos de seu cativeiro e restaurados à sua terra, o mesmo acontecerá por ocasião da queda da besta, líder da Babilônia política de Apocalipse, e do Anticristo, e seu império, seguida da libertação dos judeus. Nota, Davi, que é um tipo de Cristo, foi reconhecido como rei primeiro por Judá. As 2 tribos, e então mais tarde pelas outras tribos de Israel. Só depois de ele haver sido ungido rei sobre todo Israel, é que saiu a liderá-los em uma conquista vitoriosa sobre seus inimigos, segundo Samuel 8. Na profecia é mantida a mesma ordem. Nota, quando Davi retornou ao seu povo, após ter sido rejeitado por eles, Judá foi o primeiro a ir encontrá-lo em Gilgal, o lugar do juízo próprio. Assim será no futuro. Quando Cristo voltar, os judeus arrepender-se-ão e serão os primeiros a serem restaurados a ele. Zacarias 12, versos 9 a 14. Somente mais tarde, as 10 tribos serão restauradas. Enquanto o Senhor estiver julgando a Confederação Ocidental e o Rei do Norte, ele aparentemente estará se ocultando da vista dos judeus. Embora o Ocidente vá vê-lo em todo o seu fulgor, segundo Tessalonicenses 1, verso 7 a 9 e 2, verso 8, sua vinda nessa ocasião é mencionada como numa nuvem, sugerindo um ocultamento parcial de sua pessoa para os judeus. Lucas 21, verso 27, Isaías 8, verso 17, Salmo 88, verso 14, 89, verso 46. O Senhor será visto sobre o Monte das Oliveiras com o propósito de restaurar os judeus e, mais tarde, as 10 tribos. Sua vinda nessa ocasião é citada como sobre as nuvens, o que implica uma aparição pública completa. Zacarias 14, verso 4, Atos 1, versos 9 a 11, Mateus 24, versos 27 e 30, Mateus 26, verso 64, Jó 19, verso 25.
Quando os pés do Senhor tocarem o monte das oliveiras, farão com que este se fenda em duas partes, formando um grande vale para o ocidente e para o oriente. Zacarias 14, verso 4. O Senhor se revelará aos judeus em uma manifestação quieta e íntima. Essa manifestação em privacidade acontecerá somente entre o Senhor e os judeus, as duas tribos, Judá e Benjamim. Zacarias 14, verso 4, Atos 1, versos 9 a 11, Zacarias 12, versos 10 a 14, Gênesis 45, versos 1 a 5. Aqueles que irão vê-lo atuarão como mensageiros ao resto do remanescente. Irão pelas montanhas, onde muitos estarão escondidos, a fim de levar as boas novas da sua volta a Jerusalém. O remanescente sairá de seus esconderijos e seguirá em direção ao vale formado pelos pés do Senhor. Isaías 52, verso 7, Zacarias 14, verso 5. Os judeus que farão parte daquele remanescente olharão para aquele a quem traspassaram e se lamentarão de arrependimento. Eles assumirão a culpa pelo sangue, por haverem crucificado o Senhor da glória, e serão a ele restaurados. Salmo 51, verso 14, Atos 2, verso 23, Gênesis 44, versos 14 a 34, Isaías 53, 2 Samuel 19, verso 15. Gilgal, o lugar do juízo próprio. Zacarias 12, versos 10 a 14, João 20, versos 24 a 28. O remanescente de Judá e Benjamim, os judeus, chorarão por seus irmãos das tribos perdidas de Israel. O Senhor confortá-los-á com a promessa de que eles voltarão. Jeremias 31, versos 15 a 17. O Senhor reunirá as 10 tribos perdidas de Israel de volta à sua terra. Deuteronômio 30, versos 1 a 5, Isaías 10, versos 20 a 22, 11, versos 11 a 13, 26, verso 19, 27, versos 12 e 13, 35, verso 10, 49, versos 8 a 26, 66, versos 19 e 20, Jeremias, versos 30 a 33, 46, versos 27 e 28, Ezequiel 20, verso 34, 34, versos de 11 a 16, 36, versos de 16 a 38, 37, versos de 1 a 28, Daniel 12, verso 2, Oséias 6, versos 1 a 3, 14, versos 1 a 9, Miqueias 4, versos 6 e 7, 5, 3, Zacarias 8, versos 7 e 8, Amós 9, versos 14 e 15, Salmos 107 a 150, quinto livro dos Salmos, particularmente Salmos 120 a 134, Cântico dos Degraus, por exemplo, Salmos 122, verso 4, Gênesis 46, versos 1 a 29, Levítico 23, versos 24 e 25, Festa das Trombetas. O Senhor enviará os seus anjos para reunir seus eleitos dentre as tribos de Israel. Um grupo bem grande virá de todos os países do mundo, de lugares tão distantes como a China, Sinim, Isaías 49, verso 12, e de partes da Rússia, Meseque, Salmos 120, verso 5,
Mateus 24, verso 31, Jeremias 31, verso 8, 15, verso 4, Deuteronômio 28, verso 25, Ezequiel 36, verso 24. Todos os judeus remanescentes das 2 tribos que ainda não estiverem na terra chegarão primeiro e serão restaurados ao Senhor. Zacarias 12, verso 7, 2 Samuel 19, verso 17, Gênesis 44, versos 18 a 34. O remanescente de Judá, os judeus, também serão usados como mensageiros ou instrutores para as tribos dispersas de Israel. Isaías 6, versos 8 a 13, Gênesis 45, versos 9 a 13, 46, verso 28, João 1, versos 43 a 49, Daniel 12, verso 3. As tribos de Israel virão chorando, quebrantadas em seu espírito, após seu longo exílio de quase 2.800 anos. Jeremias 31, versos 6 a 9, Salmo 84, versos 5 a 8. O braço do Mar Vermelho, os braços ocidental e oriental do mar, que formam a península do Sinai, as 7 correntes do rio Nilo, e o rio do Egito, uma pequena corrente a aproximadamente 45 quilômetros a leste de Suez, secar-se-ão para abrir uma passagem ampla e fácil às tribos que retornarão. Isaías 11, versos 15 e 16, 19, versos 5 a 10, 27, versos 12 e 13. As necessidades das tribos de Israel em seu retorno serão supridas por algumas das nações gentias que as bajularão por influência do poder e glória do Senhor, que então será manifestado na terra. Salmo 18, versos 44 e 45, 66, verso 3. Eles virão em cavalos, mulas, camelos, carros, carroças e em navios. Isaías 11, verso 12, 14, versos 1 e 2, 49, versos 9 a 23, 60, versos 8 e 9. A volta das 10 tribos à terra de Israel será bem rápida. Isaías 60, versos 8 e 9, 66, verso 8. À medida que os anjos forem reunindo os eleitos de Israel, Mateus 24, verso 31, virá também uma multidão misturada com as tribos. O Senhor trará para o deserto, nas fronteiras da terra, as tribos que estiverem voltando e as peneirará. Os rebeldes, aqueles sem fé, serão tirados de entre eles. E aqueles que têm fé serão introduzidos na terra para voltarem à companhia de seus irmãos judeus. Ezequiel 11, versos 9 e 10, 20, versos 35 a 38, Oséias 2, versos 14 e 15, Amós 9, versos 9 e 10, Sofonias 3, versos 10 a 12, Jeremias 31, verso 17, Salmo 135, versos 14 e 18, Salmo 139. Nota: existe uma clara analogia entre a jornada dos filhos de Israel do Egito a Canaã e a jornada das tribos que voltam para sua terra após a tribulação. Muitos dos profetas relacionam ambas as ocasiões. Leia Isaías 11, versos 15 e 16, 51, versos 9 a 11, Jeremias 16, versos 14 e 15, Ezequiel 20, de 34 a 36, etc. Os filhos de Israel empreenderam sua jornada, saindo do Egito
um tipo do mundo, passando antes pelo deserto, o lugar de provas, onde muitos que tinham um coração mau da incredulidade caíram, e indo até Canaã, a terra prometida. As tribos de Israel que retornarão no dia vindouro também sairão de todas as partes do mundo. Ezequiel 20, verso 34. Passando pelo deserto onde serão provadas. Ezequiel 20, de 35 a 39. Para serem então introduzidas na terra prometida. Ezequiel 20, versos 40 a 44. Nos dias em que Josué guiou os filhos de Israel para a terra de Canaã, seus corações não estavam retos para com Deus, e por isso perderam a posse dela. Mas no dia vindouro eles terão um novo coração e um novo espírito, tendo a lei de Jeová em suas entranhas. Jeremias 31, verso 33, Ezequiel 36, verso 26. Sendo nascidos de novo, e possuirão para sempre a terra prometida. Isaías 60, verso 21, Ezequiel 37, verso 25, Joel 3, verso 20. Quando as tribos que retornam virem o Senhor, irão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? O Senhor responderá: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos, os judeus. Eles não estavam na terra no tempo da crucificação, como estavam os judeus. E, consequentemente, a culpa de crucificarem a Cristo não estará em suas consciências. Serão, porém, culpados de estarem sob a maldição por haverem violado a lei de Jeová e serão restaurados ao Senhor. Zacarias 13, verso 6, Levítico 23, versos 26 a 32. Dia da expiação. Levítico 26, versos 40 a 42, Salmo 88, Oséias 5:15. Nota: o arrependimento dos judeus e o das 10 tribos serão diferentes. Os judeus rejeitaram a Cristo e irão receber o anticristo. As 10 tribos de Israel não são culpadas de nenhuma destas coisas. Os judeus trarão sobre si a culpa do sangue pela crucificação de Cristo. Salmo 51, verso 14. Pois são culpados de sua morte. Atos 2, verso 23. As 10 tribos, porém, são culpadas de terem violado a lei de Jeová. Levarão a culpa disso diante do Senhor, Salmo 88, havendo sentido sua consequência na sua dispersão por todo o mundo. Deuteronômio 28, verso 25. A nação de Israel, todas as 12 tribos, nascerá de uma só vez. Isaías 60, verso 22, 66, verso 8. O Senhor fará um novo concerto com Israel, todas as 12 tribos, que durará para sempre. Jeremias 31, versos 31 a 34. Hebreus 8, versos 8 a 12. Mateus 26, verso 28. A todas as 12 tribos de Israel será dado um novo coração e serão obedientes à lei de Jeová. Ezequiel 36, versos 25 a 27. Toda inimizade será removida e habitarão pacificamente juntos. As 10 tribos, chamadas de Efraim nos profetas, não terão inveja dos judeus, Judá, e os judeus não irão mais irritar as 10 tribos. Isaías 11, verso 13,
Ezequiel 37, versos 15 a 28, 38, verso 11, Salmos 133, Oséias 1, verso 11. A boca de Israel, todas as 12 tribos, encher-se-á de riso, e suas línguas com cânticos quando juntas se regozijarem. Salmo 126. As tribos de Israel, ao retornarem, encherão de tal maneira a terra, que não haverá espaço para todos. Serão como a areia do mar, que não pode ser medida ou contada. Isaías 9, verso 3, 26, verso 15, 49, versos 19 e 20, 54, versos 1 a 3, Ezequiel 36, versos 37 e 38, Zacarias 10, verso 10, Oséias 1, verso 10, Salmo 115, verso 14. À medida que a indignação continua, Gog, Rússia e suas vastas hordas, a grande Assíria em sua derradeira forma, ao ver as 12 tribos de Israel descansando em sua terra, virá do extremo norte na tentativa de derrubar o reino de Jesus Cristo em Israel. Pode-se referir a isso como o segundo ataque dos assírios. Ezequiel 38 e 39, Isaías 10, versos 28 a 32, 29, versos 1 a 3, 33, verso 1, 36 e 37, 2 Crônicas 32, Salmo 46, verso 3, e 86, verso 14, 140, versos de 1 a 4 e 9. O Senhor aproveitará essa ocasião para fazer com que os exércitos de muitas outras nações do mundo venham com eles. Gog, Rússia, liderará esse ataque final. Isaías 34, versos 1 e 2. Joel 3, versos 1 e 2 e 9 a 15. Sofonias 3, verso 8. Miqueias 4, versos 11 e 12. Ezequiel 38, versos 4 a 6. As notícias das hordas que se aproximam lideradas por Gog, Rússia, chegarão aos ouvidos do Israel recém-reunido, e eles clamarão ao Senhor para que o salve. Isaías 10, de 28 a 32, 29, verso 4, 37, versos 1 a 4, Salmos 140 a 143. O Senhor, então, em Sião, não permitirá que a cidade de Jerusalém seja mais uma vez tomada. Salmo 46, versos 4 a 6. Naum, verso 1. Sofonias 3, verso 15. O Senhor encorajará Israel a confiar nele como seu abrigo. Isaías 10, versos 24 a 27, 26, versos 20 e 21, 37, versos 33 a 35, Sofonias 3, verso 8, Miqueias 5, verso 5, Salmo 46, versos 1 e 5, 140, verso 7, 143, verso 9, Naum, capítulo 1, verso 7. A incontável hoste de exércitos, ao se aproximar, cobrirá tudo como uma nuvem. Ezequiel 38, verso 16. O Senhor permitirá que ocorra repentinamente um maciço terremoto que irá acabar com o plano de batalha do exército invasor. Pavor e confusão se espalharão por suas fileiras. O tumulto se alastrará e os exércitos, em pânico,
entrarão em luta entre si. Ezequiel 38, versos 18 a 21. Zacarias 14, versos 12 e 13. Isaías 29, verso 6. Ao mesmo tempo, o Senhor ocasionará algumas outras catástrofes naturais, como pestes, saraivas, trombas d'água e fogo, que acompanharão o terremoto. Ezequiel 38, verso 22, Isaías 29, verso 6. O Senhor também bramará de Sião quando vier pisar o lagar da ira de Deus. Este é o juízo da vindima ou lagar. Gog, Rússia, que estará então na liderança do ataque, cairá nas montanhas de Israel. Apocalipse 14, verso 17 a 20, Isaías 26, verso 21, Ezequiel 38, versos 13 a 23, 39, versos 1 a 5, Isaías 10, versos 33 e 34, 27, verso 1, 33, versos 10 a 12, 37, verso 36, 63, versos 1 a 6, Joel 3, verso 16. 5/6 dos exércitos de Gog, Rússia, serão destruídos. Ezequiel 39, verso 2. Confira alguns tradutores. Dividir-te-ei em 6 partes. Nota na Bíblia, traduzida por John Nelson Darby. O Senhor, em feroz indignação, esmagará as fileiras de seguidores de Gog, conforme ele for avançando pela terra de Jerusalém até a região de Edom, distante cerca de 320 quilômetros. Abacuque 3, verso 12, Apocalipse 14, verso 20, Joel 3, verso 12. Edom, provavelmente parte da Arábia, será o lagar das nações que seguirem Gog. Em sua ira o Senhor debulhará os pagãos e em sua fúria os calcará. A carnificina dos exércitos será tão grande que o sangue derramado chegará até os freios dos cavalos. Esse será o dia da vingança do Senhor. Isaías 34, versos 1 a 10, 63, versos 1 a 6, 66, verso 15 a 18, Joel 3, verso 12 a 16, Obadias 15 e 16, Apocalipse 14, verso 20, Miqueias 4, versos 11 e 12. O fedor de seus cadáveres subirá da terra, e os abutres descerão dos ares para comer suas carnes. Isaías 34, verso 3, Ezequiel 39, verso 4. O Senhor enviará também um fogo devorador e um grande redemoinho de vento sobre os incrédulos na terra da Rússia e em muitos lugares distantes. A matança empreendida pelo Senhor estender-se-á de uma a outra extremidade da terra. Ezequiel 39, versos 6 e 7, Sofonias 3, verso 8, Jeremias 25, versos 32 e 33, 30, verso 23, Isaías 66, verso 16. Os gentios que forem então espalhados pelos juízos desoladores do Senhor, voltarão às suas terras e às distantes partes do mundo para declararem a glória do Senhor. Todas as nações ouvirão e temerão, e ajudarão qualquer israelita remanescente a retornar à sua própria terra. Isaías 11, versos 11 e 12, 66, versos 19 e 20. Os juízos do Senhor em Edom, sobre as nações que se reunirão para seguir a Rússia na batalha, será tão severo que a própria terra de Edom
será deixada em um estado de desolação perpétua. Ela permanecerá estéril e desolada de geração a geração por todo o milênio. Isaías 34, versos 5 a 15. Joel 3, verso 19. Malaquias 1, verso 3. O Senhor retornará a Israel, vindo de Edom, após haver sozinho pisado o lagar. Isaías 63, versos 1 a 6. Havendo retornado, o Senhor guiará os exércitos do Israel restaurado para saírem a lutar e subjugar qualquer inimigo que ainda restar naquele que é seu território de direito, assim como nos dias em que Josué liderou os filhos de Israel nas conquistas. A batalha estender-se-á a ponto de atingir a terra da Assíria. Miqueias 5, versos 5 e 6. Nessa ocasião, Israel tomará posse da total extensão de sua herança prometida, do ribeiro do Egito até ao rio Eufrates. Gênesis 15, versos 15 a 18. Êxodo 23, verso 31. Josué 1, verso 4. Salmo 47, verso 3. Salmo 108, versos 7 a 13. Salmo 144, verso 1. Isaías 11, verso 14. Obadias 17, verso 21. Ezequiel 25, verso 14. Miqueias 4, verso 13. 5, versos 5, 6 e 8. Ezequiel 39, verso 10. Jeremias 51, versos de 20 a 23. Zacarias 12, verso 6. 14, verso 14. Números 24, de 17 a 19. Segundo Samuel 8, versos 1 a 13. Ester 9, versos 1 a 19. Salmo 118, versos 10 a 12. Salmo 18, versos 34 a 48. Malaquias 4, verso 3. Edom receberá o golpe final dos exércitos de Israel. Não restará nenhuma pessoa sequer, senão serão totalmente extintos, como nação da face da terra. Ezequiel 25, verso 14. Obadias 18. Isaías 11, verso 14, Números 24, versos 18 e 19. Os filisteus também receberão o golpe final dos exércitos de Israel e nunca mais existirão como nação. Isaías 11, verso 14, Sofonias 2, verso 5, Amós 1, verso 8, 2 Samuel 8, verso 1. Moabe e Amon serão vencidos e feitos tributários de Israel. Será permitido a um remanescente daqueles povos que permaneça na terra por todo o tempo do reinado pessoal de Cristo. Isaías 16, verso 14. Jeremias 48, verso 47. 49, verso 6. Segundo Samuel 8, verso 2. Satanás será acorrentado e confinado no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, versos 1 a 3. O Senhor porá um fim a toda guerra e violência. Daí em diante não será permitido que opressor algum moleste Israel novamente. Naum, capítulo 1, verso 15, Joel 3, versos 17, Salmo 46, verso 9, 147, verso 14, Isaías 60, verso 18, Zacarias 9, verso 10, Isaías 2, verso 4, Miqueias 4, verso 3, 1 Reis 5, verso 4. O Senhor estabelecerá então o trono de sua glória em Israel
E todas as nações que restarem na terra serão reunidas diante dele, e julgadas de acordo com a maneira como trataram os mensageiros do evangelho do reino, que tiverem então percorrido e pregado por todas as nações. Mateus 24, 14. Então o Senhor os separará como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As nações que se mostraram justas entrarão, juntamente com Israel, na bênção sobre a terra. As nações que tiverem se mostrado injustas serão destinadas ao juízo eterno. Esse é o juízo que o Senhor exercerá no caráter de uma sessão de tribunal. Mateus 25, versos 31 a 46. Os 1335 dias, contados a partir da metade da semana, terão então se esgotado. Cada adversário e todo aquele que é mau terá sido vencido. Daniel 12, verso 12, 1 Reis 5, verso 4.